Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar a respeito de Mateus capítulo 24, verso 40 e verso 41, que fala a respeito que um será levado e o outro deixado. Vi que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, mas para compreendermos melhor essa passagem, precisamos ler o contexto onde a palavra nos diz em Mateus capítulo 24, verso 32 ao 35, que diz: E Jesus depois lhes disse: Aprendam a lição que a figueira lhes ensina, assim que os seus galhos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está próximo, pronto para chegar. Digo a verdade a vocês, todas essas coisas acontecerão antes que morram todas as pessoas que agora estão vivas. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras nunca passarão. Se analisarmos o versículo 33, vemos que Jesus diz que quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está próximo, pronto para chegar. Que coisas Jesus está se referindo aqui? Aí nós olhamos para o contexto de Mateus 24 e vemos que Jesus está falando dos princípios das dores, da grande tribulação, do sol escurecendo e as estrelas caindo do céu, as potências do céu sendo abaladas, ou seja, serão por esses sinais que nós saberemos que a vinda de Jesus está próxima. Porém, o dia exato que ele vai vir, aí nós não sabemos, e isso nos leva a Mateus capítulo 24, verso 36 ao 44, que diz: Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois assim como foi no tempo de Noé, também será quando o Filho do Homem voltar. Digo isto, pois, antes de vir o dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nesse dia, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, se cuidem, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria que o ladrão arrombasse sua casa. É por isso que eu digo que vocês devem ficar preparados, pois o Filho do Homem virá na hora em que não estiverem esperando. Percebe que aqui o Senhor Jesus cita, assim como foi no tempo de Noé, será sua vinda, pois as pessoas estavam despreocupadas, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, e só se deram conta da destruição quando o dilúvio caiu sobre eles. Porém, seu despertamento veio tarde demais, e a palavra nos diz que o dilúvio levou a todos. Então, isso nos mostra que Noé com sua família foram deixados salvos, e os que não estavam preparados, pois preferiram satisfazerem os desejos da carne, foram levados, não salvos. Assim, analisando os versos 40 e 41, vemos que é exatamente isso que acontece. Porém, acredito eu que aqui apenas inverte uma coisa: o que será levado será o salvo, e o que será deixado é o não salvo. Digo isso porque a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, que diz: Pois, quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus, e então
Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, se estivermos vivos, nós seremos levados até as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar. Então, se não quisermos ser um desses que será deixado, é bom vigiarmos e orarmos a todo momento e estarmos preparados, esperando a volta de Cristo Jesus, porque uma coisa é certa, Ele virá. Espero que você tenha compreendido esse pequeno estudo e Deus de Israel te abençoe. Shalom.